Olá, caríssimos e amados irmãos, irmãs, que Deus abençoe a todos vocês e que o bom Deus derrame toda a graça e bênção de Deus sobre vocês. Hoje a igreja celebra a memória de um grande e querido santo por todos nós, que é São Pio de Pietrelcina. São Pio nasceu em 1887 e morreu em 1968. Frade capuchinho, e recebeu os estigmas da paixão, da qual ele carregou 50 anos, desde 1918, que o acompanharam até o dia da sua morte. Foi um eminente confessor, diretor espiritual, gozava de inúmeros dons e carismas extraordinários, atraindo imensa multidão de fiéis. São Pio foi canonizado por João Paulo II em 2022. Que ele, que amou tanto a igreja, rogue por todos nós. Um filho predileto de São Francisco. Vamos ouvir o Evangelho, está em Lucas 8, de 4 a 15. Reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades e iam ter com Jesus. Então ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz porque por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos hoje Lucas trazendo para nós a parábola tão conhecida e já tão refletida por nós, que é a parábola do semeador. Mas vemos também que nos evangelhos, seja de Mateus, de Marcos e agora de Lucas, há algumas peculiaridades. E a peculiaridade de Lucas está na explicação. Ele disse com clareza que a semente é a palavra de Deus. Para Lucas, a semente é a palavra de Deus e declara-se qual o fito de Satanás: é fazer com que os homens não cheguem à fé. Esta é vamos dizer assim, a missão de Satanás no mundo é impedir com que as pessoas cheguem à fé. E depois indica-se finalmente o modo para dar fruto. A paciência. É só na paciência. Por isso de Jesus, no Evangelho de Lucas, o semeador saiu semear a semente, caiu como dos outros, na beira do caminho, depois caiu entre as pedras, caiu no meio dos espinhos,
e, por fim, caiu em terra boa. E os discípulos depois vão perguntar o significado dessa parábola. E Jesus diz que os discípulos foi-lhe dada uma graça, a graça de conhecer esse mistério do reino de Deus. Mas a outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Mas Deus não quer que as pessoas escutem a palavra e se convertam? Sim. Mas há muitas pessoas que não querem ouvir a palavra. Há muitas pessoas que não querem compreender a palavra. Por isso que olham, mas não veem. Ouvem, mas não compreendem. Quantos hoje no mundo são assim? A palavra é semeada, a igreja está ali. Tem uns que às vezes moram quase dentro da igreja, mas não participam da igreja. E tem outros que não querem ouvir a igreja. E tem outros que não querem nem ver. Nem ver. Falou que é cristão, parece que criou uma certa ojeriza, né? Uma náusea da fé da igreja. São arqui-inimigos da fé, arqui-inimigos da igreja e daqueles que se dizem cristão. Basta vermos as perseguições no mundo de hoje. Quantos cristãos, por causa dessa palavra de Deus? Então, Deus não quer salvá-los? Quer salvá-los. Mas eles estão cegos. Eles não querem ver. Eles não querem ouvir. Eles não querem compreender, porque estão fechados em si mesmos. Estão trancados no seu mundo. E enquanto não, Deus bate a porta, mas a pessoa não quer. Mas o Senhor continua insistindo, lançando a semente. E Jesus diz, na explicação de São Lucas, a semente é a palavra de Deus. E os que estão à beira do caminho, vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Aqui está a peculiaridade de Lucas. Não quer. O demônio é a missão dele. É esta a função, a missão dele é impedir, fechar os ouvidos, cerrar os nossos olhos, obscurecer a nossa mente e o nosso coração para que a gente não compreenda. Fique obtusa a nossa mente em relação às coisas da fé de Deus, não quer ouvir. A pessoa está obstinada, cria uma obstinação às coisas de Deus, às coisas da fé, como dizia ainda há pouco. Depois tem aqueles que estão sobre a pedra, que por um momento acreditam, mas na hora da tentação, olha só, da tentação voltam atrás. E aquele que caiu o espinho, entre os espinhos, a semente, mas com o passar do tempo são sufocadas pelas preocupações, riquezas, prazeres da vida e não chega a amadurecer. E o que caiu na terra boa, no Evangelho de Lucas, são aqueles que têm um coração bom, generoso, conservam a palavra e vejam bem, dão fruto na paciência, na perseverança. É na perseverança, é na fidelidade, naquela paciência ativa, é que produz muito fruto. Então que essa palavra, irmãos, esteja produzindo fruto no meu, no seu e nos nossos corações. Aquela palavra que São Pio guardou no coração e essa palavra fez dele um grande homem, um grande santo para a igreja. Que essa mesma palavra santifique a mim e a todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pio de Petreutina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo a todos.